pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma aula. Antes da gente começar, eu já peço que você deixe o seu curtir, ou se você não gosta, não vai com a nossa cara, com o seu descurtir, de um jeito ou de outro você ajuda os nossos vídeos a chegarem a mais pessoas, para que a gente possa levar esse conhecimento bíblico a cada vez mais gente. Muito bem, hoje então nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Gênesis. E nós então na aula passada tínhamos feito uma introdução ao capítulo 1. E hoje então nós vamos entrar no texto do capítulo 1. Mas antes disso acontecer, eu ainda gostaria de transmitir a vocês uma coisa importante, né, que diz respeito aí à introdução do livro de Gênesis, né, perdão, do capítulo 1, que é a questão da cosmovisão semita, tá? Então, eu acredito que vai ficar muito mais fácil para você, ouvinte, entender melhor toda a questão dos relatos dos textos bíblicos, se vocês, então, tiverem acesso a essa questão, né, da cosmovisão semita, tá? Como é que era o mundo para o semita? Isso não foi criado pela Bíblia hebraica, tá? Isso não é uma revelação, quero deixar muito claro. Quando a Bíblia hebraica foi escrita, os semitas já pensavam que o mundo era dessa maneira. E a Bíblia hebraica, como não é um livro científico, não pretende ser um livro científico, não fez questão nenhuma de mexer na cosmovisão, porque o foco era mostrar quem era o Criador e não de fato explicar a origem do mundo como muita gente pensa. A gente falou muito disso nas duas primeiras aulas. Se você achar que o Gênesis foi escrito, né, o Gênesis 1 e Gênesis 2, até, vamos dizer assim, né, o final aí do relato do Éden. Se você achar que eles foram escritos para contar como é que o mundo se originou, você nunca vai entender o texto, tá? Então pegue as duas aulas anteriores para você compreender melhor o que eu estou dizendo. Bom, então como é que os semitas entendiam a Terra, tá? Eles entendiam o seguinte, tá? Que a Terra, na realidade, ela parecia algo como, sabe aqueles presentes que o pessoal traz, né? Aquele bibelô que o pessoal traz quando vai visitar lá uma cidade, né? Nova York, aí traz aquele domozinho lá com Nova York, né? E você chacoalha, cai neve. Já viram esse bibelôzinho, né, que o pessoal costuma trazer quando vai fazer uma viagem? Então, era mais ou menos assim que eles imaginavam, tá, que o mundo era. Então eu coloquei aqui para vocês duas imagens, tá? Uma que seria a cosmovisão semita antiga, dos sumérios, etc. E ao lado, né, a bíblica, que, vamos dizer assim, você ainda poderia agregar basicamente o quê? A presença do Eterno. Tá? O monoteísmo. Bom, então assim, o que eles imaginavam? Eles imaginavam que a Terra ficava ali no meio, né? Se você olhar para essa figura aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma que eu consiga também ver o mouse, né? Senão fica difícil para mim. Bom, tá aqui. Então, aqui, ó. Né? Se você, eles achavam que isso aqui, onde tem as arvorezinhas aqui, ou na outra imagem, onde você vê as montanhas, etc., tá? Isso era essencialmente aonde nós habitamos, tá? Era basicamente aí que a gente, né, aí que a gente habita e tal, né? Nessa espécie aí desse plano, né, com montanhas, com árvores, etc, 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 tá? Muito bem. Eles entendiam o seguinte, então, que além disso nós temos as águas, né? Nós temos aqui então, né, as águas, eles achavam que elas iam para baixo, elas corriam para baixo da terra, né? De onde eles tiravam essa noção? Eles tiravam essa noção a partir do momento em que você vê um geyser, né? Ou você vê uma fonte de água, um poço que você cava, né? Se você cavar, vai vir água, vai brotar água. Então eles entendiam o seguinte: bem no fundão tem água, tá? Eles não tinham a visão, por exemplo, que nós temos
né, de que, na realidade, se você cavar muito, você vai encontrar magma, né? Nós sabemos disso a partir de outras observações, mas a visão deles era uma visão bem primitiva, evidentemente. Bom, aí o que eles entendiam? Eles entendiam o seguinte, tá? Que você tinha água em cima, né? Que você tinha água embaixo, tá? E você tinha também água em cima, tá? Você tinha água em todos os lados. Era como se nós fôssemos uma grande bolha, né, no meio de água, cercados de água para todos os lados. E para que fosse possível, né, existir a vida, tá, existia literalmente um domo, tá, onde é dito em algumas traduções firmamento, né? Na realidade, o termo correto, se você for pegar o hebraico, a gente vai falar disso quando chegar lá, é domo. Tá? Então eles entendiam que tinha um domo, uma espécie de um domo de vidro ou algum outro objeto, né? Uma substância semelhante ao vidro. Tá? E esse domo, então, ele impedia que as águas de cima invadissem, né, esse espaço aqui. Tá? E aí você tinha os pilares da Terra, né, nos 4 cantos da Terra. Eles achavam que a Terra tinha 4 cantos, então você tinha os 4 pilares da Terra, tá, que sustentavam o domo, né, da Terra. Tá? Quem assistiu Under the Dome ou o filme dos Simpsons é bem aquilo ali, tá, que eles achavam que era. Só que eles achavam que fora do domo era água. Tá? Então, e no meio, então, né, como você tem essa redoma de vidro aí, ou de substância translúcida, seja lá o que for, você tinha, então, o ar, a atmosfera, né, o que conseguia fazer com que existisse terra seca. Tá? Então, você tinha o grande abismo, né, que era o oceano primordial, tá? As águas superiores formando o quê? Um aguão ali, né? E no meio, então, por conta desse domo, você tinha uma porção seca que foi possível surgir aí. Tá? Então, essa era a cosmovisão dos semitas. Eles achavam que presos, né, vamos dizer assim, ao domo, né, lá no topozinho do domo, você tinha os planetas, estrelas, o Sol, etc. Tá? Eles rolavam literalmente no domo. Eles achavam que as trajetórias das estrelas, etc., eram como se fossem bolas rolando. Né? Por quê? Porque eles só comparavam com o que eles viam aqui hoje. Tá? E aqui você tinha no meio as nuvens, etc. Tá? Essa imagem primeira, ela não mostra, tá? Mas a imagem, essa segunda imagem aqui à direita, que ela vem do Logos, né? Aquele software Logos Bible, tá? Você consegue perceber que tem umas ranhurazinhas aqui no firmamento, no domo, né? Essas ranhurazinhas aqui, né? São os portões do céu, tá? Então, são portões, como se fossem portas mesmo, que abriam e fechavam para cair água. E era assim que chovia. Tá? Então, eles entendiam isso. Né? Por isso que quando fala, né, você tem oração, abre as portas dos céus, né, e derrame sobre nós. Né? Você vai ter, inclusive, isso a gente vai chegar lá, né, em Malaquias e tal, né, salvo engano, né, eu acho que tem. Era literal, tá? Não era figurativo nem poético, não. Eles achavam que era literal o negócio. Pra gente, né, quando você faz uma oração assim, né, você pede que o Eterno abra as comportas do céu, né, e te mande bênçãos e chova, por exemplo, para eles era literal. Eles estavam literalmente pedindo para o Eterno ir lá e abrir a portinha por onde escorria a água. Tá? E aí, evidentemente, quando você fala sobre a visão israelita, né, você vai ter o quê? Fora disso aqui, você vai ter os céus e o Eterno. Né? O Eterno, então, ele habitava aqui. Tá? Eles achavam, né, eles não tinham, muito provavelmente, tá? Eles não tinham a concepção abstrata que nós temos, né, com relação ao Eterno,
quando a gente fala do eterno exterior à criação, né, então a gente fala que o eterno ele é exterior à criação porque ele é incorpóreo, né, porque ele não existe dentro da matéria, da maneira como a gente imagina a matéria criada, etc., né? Mas para eles não era bem isso, não. Para eles ele estava lá fora, do lado de fora. Tá? Era mais ou menos assim. Até que ponto eles conseguiam chegar a esse grau de abstração, a gente tem dúvidas, porque nós estamos falando de uma cultura muito mais primitiva, né? Muito mais simples do que a nossa. Tá? Lembrando, tá, pessoal, isso aqui era o que eles acreditavam. Ah, sim, um detalhe. Né? E para onde iam os mortos? Para o Sheol. Né? Então, o Sheol é esse lugar aqui, né, que é o mundo inferior, tá? Que era onde, né, as almas ficavam adormecidas, enfraquecidas. Né? Na realidade, a alma morta, né, você tem lá no livro de Salmos, literalmente, os enfraquecidos, que era... Eles acreditavam, né, que ficava meio como um estado de adormecimento. É como quando você coloca ali a sua televisão no stand-by. Mas então, e aí você tinha esse lugar que era, o Sheol não é exatamente a sepultura, tá? Era o lugar dos mortos, tá? Então era para onde os mortos iam. Tem gente que gosta de criar um monte de dogma em cima do Sheol, mas eu tenho dúvidas se a gente pode fazer isso com base só no que está nas Escrituras. As Escrituras não dão muita informação sobre isso. Nós nem sabemos o quanto disso é figurativo, é literal, etc. Tá? Né? Bom, então é isso aí. Tá? Então essa é a cosmovisão semita. Tá? Então quando você entender que o Eterno está falando da criação, ele está falando disso aqui, né, muitas vezes. Tá? Por quê? Porque o objetivo, na verdade, era explicar quem é que fez, não era falar como é que foi feito. Tá? Mas então quando fala, houve separação entre as águas superiores e as águas inferiores, é isso aqui que eles estão falando. Tá? É isso aqui, é literalmente isto daqui. Bom, então vamos lá. Então, como eu falei, a cosmovisão semita já existia nos tempos de Gênesis 1. O relato de Gênesis 1, ou mesmo do restante das Escrituras, não se ocupa de explicar como é o cosmos, mas sim de determinar seu autor. Quer dizer, esse pensamento já existia, a Bíblia hebraica não está preocupada em corrigir. Por quê? Porque a Bíblia hebraica nunca se propôs em ser um livro científico, mas sim uma obra que aponta para o Criador de todas as coisas. É um anacronismo, essa é uma palavra importante, né? Anacronos, fora do tempo, né? Que é o quê? Né? Que é algo que é contrário ao tempo que a gente considera o tempo adequado das Escrituras. É um anacronismo você tentar atribuir às Escrituras esse modelo. Tem gente que tenta fazer isso. Não, as Escrituras dizem que o mundo é assim. Não, as Escrituras foram feitas numa época em que as pessoas pensavam que o mundo era assim e as Escrituras não se preocupam com o assunto. Essa é a verdade. Tá? Ou mesmo afirmar que elas defendem. As Escrituras não defendem esse modelo. Elas estão preocupadas em defender quem fez e não como é que é, ok? Que fique isso bem claro. Bom, dito isso então, pessoal, vamos lá para o nosso estudo, tá? A gente tem um projeto, né, de tradução que está um pouquinho parado, né, de traduzir. William, eu sei que o pessoal da Terra plana usa esse argumento, mas primeiro, não é igual, a visão semita não é igual à visão da Terra plana, tá? Segundo, isso daí, como eu falei, é uma cosmovisão semita, os textos sumérios já falavam que o mundo era assim, tá? Muito antes da Bíblia falar que o mundo era assim, né? E outras da região ali da região Mesopotâmia, eles trocavam muita figurinha também, tinham ideias bastante parecidas, tá? Minha concepção pessoal, tá, é que a questão da Terra plana é pseudociência. Tá? Por quê? Porque os argumentos científicos não são muito sólidos, não se sustentam, né? E são motivados por uma agenda teológica. E não se faz ciência você já dizendo o que é que você quer provar. Né? Ciência não é assim, eu quero provar que o céu é amarelo, então deixa eu ver como é que eu faço para isso. Não, entendeu? Na verdade, a ciência ela se propõe a investigar, né, e a buscar teorias
que podem ser refutadas, né, por conta de quê? De uma observação de uma coisa melhor, e não por conta de uma teologia, e uma teologia torta, né? Porque no meio judaico não tem ninguém que crê na Terra plana, né? Então, você vê esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Capítulo 1, parte 1. Bom, aí aqui vocês vão notar que a tradução está um pouco diferente, tá? Essa é uma tradução de minha autoria, baseada nas melhores traduções que a gente tem modernas, tá? Principalmente, né, se a gente pegar a Shock and Bible, vai nessa linha, que é uma tradução bastante boa, né? E aí você tem também a New JPS, também vai nessa linha, tá? Então, assim, quando Elohim começou a criar os céus e a terra, tá? Ah, mas Felipe, por que está diferente? A gente vai entender, né? A terra estando desolada e vazia, com trevas sobre a face do oceano, um vento de Elohim se movendo sobre a face das águas. Isso aqui é tão complexo que nós não vamos sair daqui hoje desse texto aqui, tá? Porque tem muita coisa, tem muita informação aqui, tá? A primeira coisa, pessoal, tá, que que vocês precisam entender é o seguinte: o mistério com relação, né, ao Gênesis já começa na primeira palavra, tá? O texto hebraico, ele diz Bereshit bara Elohim, né, no hebraico bíblico. No moderno, Bereshit bara Elohim. Bom, esse termo Bereshit, tá, ele é um termo ele é um termo complicado de traduzir, tá? Ele tem duas possíveis traduções. Eu não vou aqui, obviamente, dar uma aula de hebraico, tá? Eu teria que parar tudo, explicar o hebraico e tal, não dá tempo. Mas, se você quiser, tem estudo detalhado sobre isso nesse link que eu coloquei aqui do site judeu.org. É só você pegar, digitar aí no seu navegador que você encontra isso daí, tá? Mas o que acontece? As traduções, tá? A maioria delas é acochambrada. Por quê? As traduções, a maioria delas, parte da premissa de que o texto diria Bareshit, tá? E não Bereshit, tá? Só que se o texto diz Bereshit, tá? Não tem aqui o artigo definido, das duas uma, né? Ou tá no que a gente chama de estado absoluto, e aí não tem mesmo o artigo definido, tá? E aí significaria num princípio e não no princípio, tá? Ou se for o que a gente chama de estado construto, que aí você pode prescindir do artigo definido, porque já está implícito, tá? O estado construto, ele pede um objeto, ou seja, é no princípio de, né? Por isso que, por exemplo, você tem no segundo livro, no penúltimo livro da Torá, né, o livro de Bamidbar, né, literalmente no deserto, tá? Bamidbar, né, na verdade, seria a forma absoluta, mas se você vai para o texto, ele não fala Bamidbar, ele diz Bamidbar Sinai, né, que é no deserto do Sinai, aí é Bamidbar, né? Mas como você tem, como o nome do livro não tem Sinai, né, então eles mudaram para Bamidbar, tá? É a mesma lógica aqui, tá? Quem não entende muito do hebraico não se preocupa, o importante é saber isso, tá? A tradução de Bereshit, ou Bereshit no hebraico moderno, como no princípio, está errada, e os tradutores sabem que está errada, tá? Os tradutores sabem que está errada, né? Mas é bem complicado, porque na verdade ou é num princípio, em um dos princípios, né? Ou é no princípio de alguma coisa. Nos tempos antigos, as traduções mais antigas escolhiam ignorar o de, né, e traduzir como no princípio, e, né, tocar o barco como se não existisse ali o construto, tá?
As traduções mais modernas já estão trazendo uma leitura bem diferente, tá? Bom, para maiores informações sobre isso especificamente, né, como eu falei, vocês podem dar uma olhada neste link que aparece aqui no vídeo de vocês, tá? Eu não vou botar o link propriamente dito, mas é só você pausar o vídeo e digitar lá que vai aparecer. Bom, diante disso, então, quais são as hipóteses interpretativas em cima do fato de que Bereshith significa ou num princípio ou no princípio de? Bom, vamos lá. Uma das leituras mais tradicionais é a de que o texto realmente diga num princípio, né? Ou seja, esteja no estado absoluto, né? E aí, então, significaria que Gênesis 1 seria uma referência a esta criação, mas teria havido outras, tá? E você vê essa leitura, por exemplo, no Midrash Rabbah, né, que é um texto de homilia, né, homilias judaicas, tá? E numa das homilias em que ele fala sobre Gênesis 9:2, né, a gente encontra, né, Rabi Abahu disse: o sagrado bendito seja ele, saiu criando mundos e os destruindo, até que criou estes. Tá? Bom, então essa é uma visão que na verdade seria né, de muitos. Tá? Uma criação de muitas que já teriam existido. Tá? A segunda possível interpretação, né, para Bereshith seria a de que o próprio relato da criação é o objeto da frase no princípio de. Né? Seria assim, no princípio de quê? Né? No princípio de criar o eterno, os céus e a terra, etc, etc. Tá? Então, quem aceita essa hipótese do estado construto, como por exemplo o grande comentarista Ibn Ezra, né, fica essa dúvida, qual é o objeto de no princípio de? Porque se é o estado construto pede um objeto. Tá? Então, aí vem a questão. Tá? Para eles, o criou Elohim os céus e a terra seria o objeto. Tá? Então, o sentido da frase seria mais ou menos assim. No princípio do ato de Elohim de criar os céus e a terra. Tá? Então, por isso que as traduções mais modernas trazem isso. Né? Quando o Eterno, né, quando Elohim começou a criar os céus e a terra estando desolada, etc., né, aí vai para o relato propriamente dito. Tá? Então, deriva dessa leitura aqui. Rashi, sobre isso, ele comenta o seguinte, tá? No comentário dele de Gênesis 1:1. Este verso nos ensina que a sequência da criação, tal qual escrita, é impossível. Se desejar explicá-la segundo o seu sentido simples, explique-a assim. No princípio da criação dos céus e da terra, a terra era surpreendentemente vazia e escura. E Elohim disse, haja luz. Mas a Escritura não ensina a sequência da criação para dizer que essa veio primeiro, pois se viesse a dizer isso, teria que ter escrito, né, Barishonah, né, que literalmente seria no princípio, né, ele criou os céus e a terra. Pois não existe Reshith nas Escrituras que não esteja conectado à próxima palavra. Então, Rashi está falando exatamente disso. Tá? Ou seja, essa leitura também pressupõe que a criação não começa em Gênesis 1, porque Gênesis 1 não relata uma sequência. Tá? E sim, né, ao criar os céus e a terra estava assim. Quer dizer, o Eterno já pegou a terra assim e foi criar. Né? Uma leitura possível é numa das criações foi assim. Na segunda leitura possível quando o Eterno foi criar, a terra estava assim. Então, de um jeito ou de outro, essas duas leituras apontam para a mesma coisa. Gênesis 1 não é o princípio de tudo. É o princípio desta era, né, desta criação. Tá? Muito bem. Aí você tem uma terceira possibilidade interpretativa, que seria você considerar o estado construto, né, no princípio de alguma coisa,
mas considerar que esse objeto é oculto e implícito no texto, né? No princípio de 3 pontinhos, né? Objeto oculto, criou o eterno os céus e a terra. Só que aí você tem um problema, né? Ok, está implícito, tá bom, mas está implícito o quê? Né? E aí os comentaristas têm as mais variadas visões. O Midrash Rabbah traz uma visão, porque o Midrash Rabbah, pessoal, ele não é um tratado teológico, né? Ele é um conjunto de homilias, então ele tem várias visões, várias leituras, né? São vários comentaristas, inclusive. Tá? O Midrash Rabbah ele traz a visão de que seria no princípio da Torá, né? Então ele entende que a palavra, uma das visões é que a palavra oculta aí seria a Torá. Então no princípio da Torá criou o eterno os céus e a terra. Né? E aí ele explica isso como sendo uma referência ao eterno criar. Primeiro na Torá, ou seja, primeiro ele concebeu mentalmente para depois executar. Né? E que a Torá seria como se fosse o plano, né, a planta de arquitetura. Tá? O problema dessa visão é que a palavra Torá não aparece, ele está inferindo aí. Né? E se ele está inferindo, por que essa visão é melhor do que, por exemplo, a de Narmânides? Narmânides, no seu comentário, ele supõe que a palavra oculta é tempo, no princípio do tempo. Né? E aí você tem o rabino Yosef Baiton, o Biton, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, né? Eu citei a obra dele na primeira aula, eu acho, ou na segunda, tá? É Awesome Creation, é a mesma, né? Tem em português, inclusive, para minha surpresa, esse livro existe em português, lá na Sefer, tá? Ele entende que seria no princípio dos princípios, tá? Não, Raíssa, não tem aqui não tem nenhum significado numérico, tá? Aqui o Beth é em, tá? É em, né? Não teria significado numérico, tá? Então, pessoal, assim, na minha concepção, tá? Essa história de é um objeto oculto é complicada, porque aí pode ser o objeto que você quiser, no princípio do mandato da Dilma, no princípio do Flamengo, no princípio, né, do universo, no princípio da Bíblia, no princípio do que você quiser. E eu não acho que se faz exegese por aí. Tá? Então, na minha visão particular, se você me perguntar qual dessas você acredita, eu acredito na leitura do Ibn Ezra, né? Que o próprio relato é o objeto. Tá? Essa é a minha visão. Mas eu tenho que também mostrar para vocês essas outras visões, né? Para que vocês possam conhecer. Tá? Então, pessoal, mas de um jeito ou de outro, para a maioria dos comentaristas, a gente pode dizer que o relato de Gênesis 1 é o começo, tá? Vamos dizer assim, da nossa realidade. Não é o começo de tudo. Não tem esse objetivo, tá? É o começo da nossa realidade, né? Por quê? Porque senão, como Urashi falou, tá? Se o texto bíblico quisesse dizer isso, diria, né? Mas tá lá escrito. O problema é que você pega o pessoal religioso que se apega na tradução, e aí se ferra, leva fumo, né? Por quê? Porque não foi escrito no português. Tá? Então, por isso que as traduções mais modernas não trazem dessa maneira. Tá? Muito bem. Então, para a gente entender melhor isso e para a gente poder responder a sua pergunta, Sérgio, eu fiz um pequeno adendo aqui para explicar um pouco como é que seria a visão, a cosmovisão, a visão semita com relação ao tempo. Tá? A gente costuma olhar para a Bíblia e achar que a Bíblia, vamos dizer assim, ela segue a linha de raciocínio ocidental. Isso não é verdade. Tá? Então, por exemplo, né, alguém chega e fala assim, porque está na Bíblia que o mandamento XPTO é perpétuo. Não está na Bíblia que o mandamento XPTO é perpétuo, porque a palavra perpétuo não existe no hebraico bíblico. Não quer dizer que você não tem que cumprir o mandamento, tá? A questão não é essa, mas a questão é que você está cometendo uma liberalidade quando você parte dessa premissa, tá?
Por quê? Justamente por causa disso. A gente está acostumado a pensar da seguinte maneira, né? Na nossa forma ocidental, o tempo, como disse muito bem a Noemi aqui no chat, é uma linha contínua, né? Ele tem lá uma origem, né? Ou se você pensar que o tempo é cíclico, né? Ou tá lá na eternidade. Você tem, né, indo para trás, ou você chega num começo, ou você chega numa eternidade cíclica, né? É como a nossa cultura, a cultura século XXI ocidental pensa. Aí você tem o passado, o presente está lá, bolinha azul, é você, o futuro, e para além disso você vai ter eternidade, tá? É assim que você pensa, que eu penso, que nós somos acostumados a pensar. Talvez um dia a humanidade veja isso de uma forma diferente. Já existem tendências a ver isso de forma diferente, né? Se você quer um exemplo de um filme que brinca com isso, é o filme Interestelar, né? Interestelar brinca um pouco com isso, com essa noção, tá? Então é a mesma raiz, tá, William, né? Rosh, que significa cabeça ou princípio, tem o mesmo radical, né? Tem o mesmo radical, sim, de Bereshit, tá? Muito bem. Então, no Antigo Oriente Médio, eles pensavam o tempo em termos de épocas, né? Ou horizontes, olamim. O termo olam, né, no hebraico bíblico, olam no hebraico moderno, que hoje é traduzido como mundo, na realidade ele significava, né, ele significava horizonte, né? Se você for pegar a raiz léxica disso, é ain, que no hebraico primitivo era um olho, né? Então é o olho, né? Aí você vai ter o que? O lamed, que no hebraico primitivo, isso na raiz, né? Que é ain, lamed, mem, tá? Né? O ol entra em olam, mas não no radical, no shoresh, que normalmente tem 3 letras, tá? Então é o olho, o lamed, que é um cajado, né? Que é direção, indica direção, né? E o mem, que é, né, que significa maim, que é águas, né? Então é o olho na direção das águas, né? Ou seja, né, se você pegar e ver um olho, né, você olha para um oceano, né, para o mar, oceano não, para o mar, né? Você vê aquele horizonte, né, até onde o olho alcança, tá? Então esse é o sentido original do termo olam, tá? Então, como é que o semita pensa o tempo? Ele pensa o tempo da seguinte maneira, tá? O tempo, para ele, não tem uma distinção muito clara para o semita entre tempo e espaço. Isso é uma coisa meio da nossa cultura. Para ele, o tempo está lá ligado, né? Ele via lá o sol, né? O sol nascia, né? Ia e fazia a trajetória dele, ia para outro lado. Na verdade, vocês estão vendo invertido, né? Aqui porque eu tô espelhado por causa da câmera, né? Mas o sol nascia no Oriente e se punha no Ocidente, né? Aliás, continua, né? Então eles entendiam o seguinte, tá? Que o Oriente, né? Você olhar para o Oriente é olhar para o que já foi, né? Então você tinha as épocas que ficaram lá no Oriente, né? Que ficaram lá para trás, tá? Para ele o conceito de trás era o Oriente, tá? Tanto que se você pegar alguns termos, né? A raiz para Kedem, né? Que é Oriente, né, você vai ter Kuf, Daleth e Mem, né, é a mesma para antiguidade. Justamente a antiguidade era o que estava no Oriente, né? Por quê? Porque é de onde o Sol veio, né? E o que estava para o Ocidente, né, era os próximos horizontes, né? É para onde o Sol está indo, né? Então ele entendia o seguinte, que você tem a época de agora, teve alguma época que passou, né? Que está lá no passado e vai ter outra época. E tem épocas. Da mesma maneira que você tem, ele via que tinha
né, você tem um verão atrás do outro, você tinha uma época atrás da outra. Eles não têm o conceito de eternidade. Tá? O máximo que você encontra de semelhante à eternidade, né, no conceito semita, né, seria leolamim, né, no hebraico bíblico, leolamim no hebraico moderno, que seria você pensar pelas épocas, né? Le é para, né? Ao longo de, né? Olamim, épocas, né? Então, ao longo das épocas, quer dizer, a perder de vista indefinidamente, por tempo indeterminado, tá? A melhor tradução quando você tem uma coisa dessas é por tempo indeterminado, tá? Ou você tem você tem também, né? Ledoroador, né? Que seria de geração em geração, né, pelas gerações, né, ledorotam, né, pelas vossas gerações, mas que também é por tempo indeterminado, mas não tem a ideia de algo perpétuo, porque isso não existia na cultura deles, como existe na nossa. Eles não tinham essa ideia de um tempo linear. Eles tinham a ideia de que tinha uma época, acabava, vinha outra. Tinha uma época, acabava, vinha outra. Da mesma maneira que você tem um verão, acabou, tem outro. Tem um verão, acabou, tem outro. Tem um verão, acabou, tem outro. Tá? Essa era a forma de pensar dos semitas. Tá? Então, para eles, o Gênesis 1 é o que está acontecendo aqui. É este verão, né? É esta primavera, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Lógico, não está falando de um verão nem de uma primavera literalmente. Eu tô usando de uma linguagem figurada, né? Mas vamos dizer, é esta época aqui. E antes? Ficou para trás, não faço ideia, tá? Muito bem. Então, isso é importante entender para a gente não cometer anacronismos, tá? Pessoas, né? O pessoal religioso bitolado muitas vezes comete muitos e inúmeros anacronismos, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado para não inserir ideias e conceitos ocidentais numa cultura que é a cultura, né, a cultura dos tempos, né, de Israel, tá? Muito bem. E aí você, então, tudo isso para entender Bereshit, né? Para você entender num princípio de alguma coisa, tá? Ou no princípio de alguma coisa, né? Muito bem. E aí vem Bara Elohim, que criou o Eterno. A palavra Bara, tá? Ela é traduzida como criou, mas não é a melhor tradução, tá? Criou, porque criou, inclusive, dá uma ideia, né, de ex nihilo, às vezes, né, de criar do nada. E o Ibn Ezra, ele fica bravo até com isso, né? Porque assim, Gênesis 1 fala que o Eterno criou o ser humano, né? Homem e mulher. No Gênesis 2 dá detalhe, né? Pegou, né, moldou ali, né, pegou o pó da terra, moldou, soprou. Quer dizer, não foi ex nihilo, não foi do nada, né? Mas a palavra bara, que tem esse radical beth, resh, aleph, tá? Na sua origem, significa engordar. Olha que interessante, né? Engordar. Então, uma tradução bem literal seria, no princípio, né? No princípio, engordou o Eterno a terra. Mas o que seria engordar, né? Teria a ideia, obviamente, de preencher, né? Seria essa a ideia, tá? Mas aqui um exemplo, né? Quando fala da alimentação lá de Salomão, né? 1 Reis 4:23, 10 cabeças de gado engordado, né? Aqui acho que não é nem Baraim, é Beraim, né? Beraim, mas enfim. Né, em cocheiras, é a mesma, repara, né, é o mesmo radical aqui, né? O im no final é porque é plural, mas é o mesmo radical, B3 Aleph, tá? Mas também essa palavra não quer dizer só engordar ou preencher, né? A gente, vamos dizer assim, seria muito mais correto traduzir num princípio ou no princípio da criação,
né? No princípio do ato de quê? De preencher, ao invés de usar criar, usar preencher. Né? No princípio do eterno preencher a terra, tá? Seria uma tradução talvez mais mecânica, né? Mais bem literal aí, tá? Só que tem um detalhe, olha que interessante, né? Do que você faz o sabão? Até hoje, né? Sabão é feito de gordura, certo? Né? Ou gordura animal ou gordura vegetal, mas sabão até hoje é feito de gordura. Naquela época não era diferente, né? Então, como sabão era feito de gordura, né? Você vai ter também também esse mesmo sentido, né? Esse radical ele pode trazer o sentido de limpar, né? Ou de remover o que é desnecessário para poder preencher, tá? Por quê? Por causa da ideia de gordura ter a ver com limpeza, né? Tá? Então você tem um exemplo disso, né? Respondeu. Botei uma pergunta aqui do William. O termo preencher não daria então vazão à interpretação de que a Terra já existia? Não necessariamente, William, né? Preencher significa que alguma coisa estava vazia. E a Bíblia fala que a Terra estava vazia, tá? Não vejo necessariamente uma associação entre uma coisa e outra, tá? Mas se você entende assim, eu respeito, né? Respondeu Josué: vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno, né? Olha que interessante, né? O veretá, né? Para vocês na terra dos ferezeus dos refaíns. Os montes de florestas serão de vocês. Limpem o veretá, o terreno, e será de vocês até os limites mais distantes, embora os cananeus possuam carros de ferro, sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Está lá em Josué, né? E Yehoshua, né? Josué 17, 15 e 18, tá? Então, por causa disso, né, justamente de algo como isso, alguns comentaristas, como Ibn Ezra, entendem que, na verdade, ele está dizendo, no princípio, o Eterno preparou o terreno. Tá? O Ibn Ezra entende que Bara Elohim aqui não criou o Eterno, e sim preparou o Eterno. Preparou como? Limpando. Limpando entre aspas, organizando. Né? O limpar tem esse sentido, né? Assim, mais figurativo. Olha que interessante, né? A palavra significa gordura. Então, daí você pode tirar preencher, ou como gordura também era usado para limpeza, né? Fazer sabão, você pode tirar limpar ou preparar. Então, você tem essas três possibilidades aí: preencher, limpar ou preparar, tá? Colocar em ordem, né? Organizar, né? Talvez, tá? Mas é mais preparar, se for preparar, mais no sentido de preparar o terreno, sabe? Tá? O Ibn Ezra, ele entende assim, que o Gênesis 1, ele está falando que o Eterno preparou o terreno e não que o Eterno criou. Olha que interessante, tá? Mas a leitura mais tradicional, né, é a de que Gênesis 1:1 seja um resumo de tudo que vai vir depois, né? Ou seja, no princípio criou o Eterno os céus e a terra, ou seja, ele preencheu os céus e a terra, né? Essa é a leitura mais tradicional. É um resumo e depois ele vai detalhar todos os dias da criação e os passos. Mas você tem essa segunda possibilidade, que é a defendida pelo Ibn Ezra, tá? De que Gênesis 1:1 se refira ao Eterno preparar a terra, isto é, limpá-la, entre aspas, né? Organizá-la depois de um ciclo anterior, né? Então, assim, teve uma festa no play, né? Do seu prédio, e aí, então, tá lá o salão de festas todo bagunçado, né? Precisa ir lá e organizar, limpar, tirar tudo que precisa tirar, para você poder dar uma outra festa. Então teria essa conotação para alguns comentaristas como o Ibn Ezra. Olha como é complexa a coisa. Nós estamos ainda no primeiro versículo, né? Muito bem. Então, pessoal, vamos lá, né? E aí, ó, aí vem a brincadeira. Começa a brincadeira aqui, né? Um comentário do Rashbam. Né, o Rashbam, que é um dos meus ídolos, no bom sentido da palavra, não no mau sentido, né, mas eu gosto muito dos comentários do Rashbam.
ele fala assim, no momento em que os céus superiores e a terra já tinham sido criados, muito antes dos atos relatados em Bereshit, olha que interessante, olha aqui, ó, olha o Rashbam aqui, ó. Muito antes dos atos relatados em Bereshit, a terra, tal como conhecemos, era completamente vazia, pois água a cobria até os céus superiores. A escuridão não era noite, que não era noite, estava sobre os abismos e não havia luz nos céus. Muito bem, tá? Então essa é a leitura do Rashbam. Claro que tem o Rashbam comete alguns erros aqui, que a gente sabe que não tem como, né? Mas ele é bem literal, né, o Rashbam, tá? Mas assim, né? A gente sabe, normalmente eu sou muito fã do Rashbam, mas o Rashi nesse ponto ele leva o troféu, né? Por quê? Porque o Rashbam ele é muito linear, né? E aqui a gente sabe que não dá para ser, porque sem o Sol a Terra não existiria, né? A Terra só veio a existir por conta da força do campo gravitacional do Sol, né? Que fez com que matéria se ajuntasse, né, em volta, em torno, que foi basicamente como surgiram os planetas, todos, né, não só a Terra, mas os planetas do Sistema Solar. Tá? Muito bem. Ou pelo menos é mais ou menos isso. Né? Aí o hebraico vai dizer o Haaretz e a Terra, né, Haaretz no hebraico moderno, né, Hayetha, né, Hayetha no hebraico bíblico, Hayetá no hebraico moderno, né? Aí vai dizer Tohu ou Tohu, Uavohu, né? Vavohu no hebraico moderno, tá? Literalmente eu vou ter Haaretz, né? E a terra. Hayetha estava, tá? Ou era ou estava, é ser ou estar, tá? Tohu é desolada, né? Destruída, né? Uavohu e vazia, né? Tá? Aí vem a questão, né? Isso aqui é muito importante a gente entender, que Hayetha pode significar ser ou tornar-se, tá? Então, olha, eu trouxe dois exemplos para vocês, ó, em Êxodo 36:7, porque o material que tinham era Hayetha, bastante para toda a obra e ainda sobejava. Aqui é verbo ser, né? Está lá em Êxodo 36:7. Mas no Êxodo 9:24, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que se tornara Hayetha uma nação, né? Então aqui, né, o Hayetha, ele é tornar-se, tá? Ou seja, você pode ler de duas maneiras, tá? Ou a terra foi criada caótica e desolada, né? Ou ela era caótica e desolada desde o começo, ou ela ficou caótica e desolada, tá? Como você tem muita coisa de linguagem indicando que esta criação é uma época e não o todo, né, o início de absolutamente tudo, eu particularmente sou mais favorável à outra interpretação, mas não dá para descartar essa daí, tá? Mas, além disso, reforça essa ideia, o fato de que essa expressão caótica e desolada, né, Tohu Avohu, ela só aparece em um único outro. Não, aí é viagem na maionese, né, William? Assim, isso daí é que assim, né, os sábios da antiguidade eles gostavam de fazer trocadilhos, tá? Mas não isso é um trocadilho, isso não é fato, tá? Não vamos aqui viajar na maionese, né? Assim, na verdade, Shamayim não é Eshmaim, tá? Originalmente não é, tá? Muito bem. Alguns dizem que pode vir de Sham, né? Mas, enfim, depois a gente vai ver isso. Mas assim, então, pessoal, vejam, só existe num único lugar, tá? Um único lugar a expressão Tohu Avohu,
tá? A expressão tohu avohu, ela só vai aparecer também, além de em Gênesis 1, ela só vai aparecer em Jeremias 4, tá? Do 20 ao 27. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, as minhas cortinas, num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta, né? Tá falando de guerra aqui, né? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. Filhos nécios, não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra e eis que era tohu avohu, caótica e desolada. Também os céus não tinham sua luz. Observei os montes, estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Eterno, diante do furor de sua ira, porque assim diz o Eterno, toda a terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Tá? Então, assim, pessoal, aqui do que Jeremias está falando? Não é do fim do mundo. Tá? Ele está falando da destruição por parte da Babilônia, né? Quando a Babilônia destruiu o reino de Judá. Tá? Então, repara que tohu avohu está falando basicamente de destruição. É o único outro lugar nas Escrituras onde essa exata expressão aparece. Né, embora escrito muito tempo depois, mas dá uma ideia de destruição, o que é sinal de que, pelo menos nos tempos de Jeremias, do profeta Jeremias, eles entendiam o texto bíblico, né, a referência lá a Gênesis, como uma coisa de destruição, e não como uma criação única, né, pura e simples. Olha que interessante, ou seja, né, na minha opinião, isso corrobora com a ideia, né, de que realmente teve uma grande destruição antes dessa época. Né? Então, a linguagem é semelhante a outros trechos da Bíblia que usam essa linguagem para se referir à destruição. Dá para afirmar isso com 100% de certeza? Não. Né? Nada aqui é 100% de certeza, porque nós estamos falando de interpretações. Tá? Por isso eu trouxe várias leituras, mas eu diria para vocês que as probabilidades são altas. Né? E aí é interessante porque é irônico, para dizer o mínimo, que pessoas religiosas vejam no Gênesis uma contradição com a época dos dinossauros. Mas isso caberia perfeitamente. Por quê? O que dizem as teorias, né, científicas sobre o período dos dinossauros? Os dinossauros foram extintos a partir de um grande impacto, né, de um asteroide que destruiu a Terra. Né? Então, caberia muito bem na Terra, né, na época anterior, destruição total, a Terra ficou caótica e desolada. Caberia muito bem, tá? Embora, como eu falei, né, pessoal, o objetivo do Gênesis 1 não é ser científico, tá? Por isso que eu falei que é irônico, né? É irônico que encaixa, né? Mas, na verdade, Gênesis 1 não está falando de ciência. O objetivo de Gênesis 1 é dizer quem é que fez, né? E não como fez, tá? E aí, pessoal, né, para a gente fechar a aula de hoje, né, ele fala o quê? Né, ele diz aqui, ó, né, a terra estando vazia com trevas sobre a face do oceano ou do abismo. O que era o abismo? Era isso aqui, ó, o grande abismo, né? Era o marzão, né? Eram as águas que vinham até para debaixo da terra, tá? Então, ele fala o quê? Né? Que as trevas estavam sobre a face do abismo, quer dizer, não tinha luz, está falando de profundeza, de água bem profunda. Né? E aí, né, que eu me coço quando você tem, e o Espírito de Deus, né? Meu, Espírito é o raio que o parta, é vento, tá? Aqui não é espírito, é vento, ruar é
vento, pessoal. Ruach aqui tá a ideia de mexer na água. Mexer na água é misifio, por acaso? Né? Vamos invocar o misifio da água para mexer na água? É óbvio que não, tá, pessoal? É claro que não. Aqui é o vento agitando as águas, ok? Que fique muito claro, não é um ser, tá? Não é uma manifestação espiritual. Aqui é um vento. Ruach é vento, tá? O vento do Eterno, sopro do Eterno agitando as águas. E por que ele fala isso, né? Aí é que está a grande questão, né? Deixando de lado todas as viagens totais e completas na maionese, vamos aqui ao academicismo, né? Vamos aqui às informações acadêmicas, tá? Na cultura do Oriente Médio Antigo, tá? O mundo foi criado exatamente como está nessa tábua de argila, né? do período neo-assírio de cerca de 900 anos antes da Era Comum, portanto quase 3.000 anos atrás, né? Olha esse dragãozão aí, é o Tiamat. A Tiamat, porque Tiamat era fêmea, tá? Tiamat, que era a deusa das águas, tá? A deusa, né, das águas primordiais, tá? Antes de Tiamat ser vilão no Caverna do Dragão, Tiamat era uma deusa, né? Era uma deusa primordial na cultura suméria, tá? E os deuses, então, foram lá e mataram, né, e dilaceraram a Tiamat, tá? Então, na cultura do Antigo Oriente Médio, as águas primordiais, elas estavam associadas com trevas e com caos, porque era o conflito dos deuses com os monstros marinhos gigantes que se agitavam. A gente ainda tem algum resquício disso quando fala de Leviatã nas escrituras, mas isso a gente vai ver depois um dia, tá? Então, olha o que diz o Enumelish, tá? O Enumelish, tábua 1, ele diz o seguinte: mas Tiamat e Apsu estavam em confusão, estavam atribulados, em desordem, e Tiamat rugiu, Apsu não foi diminuído pelo seu poder, ele feriu e suas obras, seu caminho era maligno, então Apsu, gerador dos grandes deuses, clamou a Mumu, seu sacerdote, e aí vai. Bom, então assim, repara o que aconteceu, pessoal. Na cultura do Antigo Oriente Médio, né, as águas agitadas do oceano, a fúria do oceano, em trevas, em confusão, etc., eram os monstros marinhos agitados e brigando com os deuses. Tá? Isso era o que eles acreditavam. Aí vem a Bíblia e fala o quê? Que era o sopro do Eterno. Percebe? Se as águas estão agitadas, é porque o Eterno soprou sobre elas. Ponto. Não tem deuses, não tem conflito, não tem Tiamat, não tem monstro marinho gigante, não tem confusão nenhuma. Tá? A confusão na Terra, se existia, é porque o Eterno não tinha ainda preparado ou preenchido a terra. E se havia nas águas agitação, né, era porque o Eterno soprava, ventava sobre as águas. Percebe? Então, pessoal, repara, não é um relato, não foi escrito para ser um relato científico, foi escrito para combater os desvios da mitologia popular. Foi para mostrar o seguinte para eles: olha, caos, confusão, etc., não tem nada que ver com os deuses. Foi o Eterno que fez tudo isso. Ok? Muito bem. Então, pessoal, com isso concluímos Gênesis 1 e 2, para vocês terem uma ideia, né? Para vocês verem, tá? Como é que a coisa realmente é complexa. Bom, então, pessoal, se vocês têm gostado dessas aulas, né, e querem que a gente continue aí esse nosso trabalho, estamos começando um novo mês, né, precisamos muitíssimo da ajuda de todos vocês. Então você pode nos ajudar através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Não deixe de nos ajudar para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado pela presença de vocês nesta aula. Gênesis volta, né, na semana que vem. A gente vai então dar sequência nos estudos
do capítulo 1 do livro de Gênesis. Você pode mandar e-mail, viu, Raíssa? felipe@monoteísta.org, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho tem Malaquias, então não saiam daí, intervalo de 2 minutos, até já, se o Eterno assim nos permitir.